12 de fevereiro de 2013, o mundo desperta com uma notícia que surpreende a todos. O Papa Bento XVI, líder espiritual de quase 1,2 bilhões de pessoas no mundo, renuncia. O mundo católico chora por sua decisão e está surpreso. Desde Gregório XII, no ano de 1415, a Igreja não teve um Papa que renunciasse. Bento XVI diz que está esgotado. Entre a incerteza e especulações, o Vaticano anuncia que antes da Páscoa haverá um novo Papa. Na noite de 13 de março de 2013, milhares de fiéis congregados na Praça de São Pedro esperam a decisão dos cardeais reunidos em conclave. Os olhos do mundo observam essa chaminé onde a fumaça ainda é negra. De repente, às 19h40, a fumaça muda de cor. Agora é branca. E os sinos anunciam que a Igreja tem um novo líder. O escolhido é o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio. A notícia surpreende a todos. O nome dele não estava nas previsões e pouquíssimos o conheciam. Hoje, descobriremos quem é esse novo líder mundial, que desde o primeiro minuto do seu papado parece marcar o começo de uma nova era. A Era de Francisco, o Papa do fim do mundo. Jorge Mário Bergoglio é o filho mais velho de uma família de imigrantes italianos que nasceu dia 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires. Há uma igreja emblemática que é a de São José de Flores, onde ele fez uma confissão quando era adolescente. Era 21 de setembro, porque sempre me lembro disso. Saí para passear com meus companheiros e passei pela igreja de Flores. Entrei e senti que tinha que entrar, essas coisas que sentimos e não sabemos explicar. E vi que vinha um padre andando. Não o conhecia, não era da igreja. Então, não sei o que aconteceu, senti como se alguém me agarrasse por dentro. E aí senti que tinha que ser padre, e não tive dúvidas. Não tive. Jesus não espera que procurem por ele. Ele vai ao nosso encontro. E disse Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. João 6, 37. Depois de receber seu diploma como técnico químico e seguindo aquele chamado místico, aos 21 anos ingressa ao seminário da Companhia de Jesus para se tornar um padre jesuíta. Temos de estar a serviço dos outros. Nos ajudarmos. Como jesuíta, teve uma brilhante formação intelectual. Foi docente em literatura e psicologia e também estudou ciências humanas e teologia. Durante a década de 60, Bergoglio estava ideologicamente ligado ao peronismo, um partido liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 estava banido na Argentina. Porém, apesar do banimento na década de 60, Bergoglio foi o diretor espiritual de um grupo de jovens católicos chamados A Guarda de Ferro, um grupo formado por 4 políticos peronistas com regras muito similares às dos jesuítas, quase militar. É alguém que vinha falando da unção dos pobres há muitos anos e que tomou posições muito firmes durante muito tempo. E não tenham medo dos mercadores da morte, que aqui bem perto estão pensando como fazer para que a morte chegue de uma maneira razoável. Em 2 de abril de 2005, uma notícia sacudiu o mundo. João Paulo II faleceu e a Igreja deve eleger um novo Papa. Em 18 de abril de 2005, o cardeal Bergoglio entrou na Capela Sistina com outros 114 cardeais. Ia começar o conclave que elegeu o sucessor de João Paulo II e existem 2 favoritos. Por um lado, havia um cardeal muito forte, o cardeal Ratzinger. E por outro lado, no campo dos reformistas, o cardeal Carlo Maria Martini, que, entretanto, não podia ser papa porque estava doente de Parkinson.
Com Martini eliminado, o olhar de um setor de cardeais se centraliza sobre o cardeal argentino. Acontecem as votações. Bergoglio obtém 40 votos. Ratzinger lidera a votação, mas não chega aos 2/3 ou 2/3 mais um que precisa para se consagrar Papa. Nunca antes um argentino, um latino-americano tinha conseguido 40 votos como nós jornalistas podemos examinar, apesar de ser tudo muito secreto. Depois, na seguinte votação, o cardeal Bergoglio decide renunciar e pede aos cardeais que votaram nele que entreguem seus votos ao cardeal Ratzinger. Na seguinte votação, Ratzinger obtém os votos necessários e se consagra automaticamente como o novo Papa. O que aconteceu com o cardeal argentino? Por que se autoeliminou de maneira drástica? A resposta é simples. Bergoglio sabia que jamais alcançaria a maioria dos votos. As sombras da época da ditadura na Argentina pairavam sobre ele como um passado funesto. Ele era candidato. Tinha excelentes votos, mas houve interferência de um dossiê que denunciava que Jorge havia colaborado com a ditadura militar. Antes do conclave, circularam entre vários cardeais eleitores documentos que comprometiam Bergoglio no caso dos sacerdotes jesuítas sequestrados e torturados durante a ditadura. Esses documentos diziam que Jorge Mário Bergoglio os tinha entregado. Durante séculos, a chegada de um novo Papa para o trono de Pedro esteve rodeada de sinais misteriosos e previsões. Quais foram as profecias que anunciaram a chegada de Francisco? No século XII, o arcebispo católico Malaquias de Armagh, hoje conhecido como São Malaquias, entrou em transe. E viu uma fila de reinos papais a partir de Celestino II, o pontífice que reinava naquela época. Os nomeou e os identificou com um lema, desde o primeiro até o último, com bastante exatidão. O último era o número 112. Depois dele, seria o fim. Bento XVI era o Papa 111 e Francisco era o 112. Por isso, muitos pensam que ele é o Papa do fim do mundo. Quando Francisco vai à sacada e antes de cumprimentar e pedir ao povo que reze por ele, disse: Os meus irmãos cardeais foram buscá-lo lá no fim do mundo, mas estamos aqui. No fim do mundo, é casualidade ou Francisco só se referia à grande distância entre Roma e Buenos Aires? Mas Malaquias não foi o único que associou a chegada de Francisco ao Vaticano com o fim do mundo. No século XVI, o médico e consultor astrológico Michel de Notre-Dame, mais conhecido como Nostradamus, previu a chegada de um homem de cor, com muito poder no século XXI, que anunciaria o fim dos tempos. A princípio, existirão doenças mortais como advertências, e depois haverão pragas, morrerão muitos animais, haverão catástrofes, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Reino Negro. Na Idade Média, isso foi interpretado como a chegada de um Papa Negro, já que naquela época o sumo pontífice era o homem com mais poder do mundo, o Rei Negro. Mas por que Francisco seria o Papa Negro? Para muitos, a resposta está na origem jesuíta desse Papa e o relaciona com a cor da batina usada pelos membros da sua ordem. Outros vão mais além e falam da relação dos jesuítas com o poder. Através dos tempos, o superior dessa ordem foi conhecido como o Papa Negro pelo poder que tinha dentro da companhia. Poder que se estendia até aqueles lugares aonde os jesuítas chegavam para realizar sua tarefa evangelizadora. Isso muitas vezes inquietava os governantes daqueles reinos e países que viam nos jesuítas um perigo de um poder latente dentro do seu próprio poder. Foram muito questionados e criticados. Napoleão falou sobre eles em suas memórias e advertiu: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O objetivo dessa organização é o poder em seu exercício mais despótico, poder para controlar o mundo sob a vontade de um único homem. Hoje, um jesuíta está à frente da Igreja Católica. Francisco é o líder espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis no mundo inteiro. Sem dúvida, essa é uma situação de poder concentrada em um só homem, como advertiu Napoleão.
Quem são os jesuítas? De onde vieram? Qual sua origem? Através da história, mitos e lendas rodearam essa ordem que foi fundada em 1540 por Inácio de Loyola. Foram fundados com uma inovação que não eram monges mendicantes, e sim como se fosse o braço armado de um exército que estão à frente da batalha. Há um quarto voto que os jesuítas fazem ao concluírem sua formação, que é a da obediência ao Papa nas missões. Toda vez que o Papa, diretamente ou através de nossos superiores, deseja nos dar uma missão, um encargo, uma tarefa à companhia, nós devemos estar bem preparados para obedecer, sem fazer perguntas, sermos imediatos e tentarmos fazer com o nosso coração o que o Papa pede. Giona è il modello di quei cristiani a patto che, cristiani con condizioni. Io sono cristiano, ma a patto che le cose si facciano così. No, questi cambiamenti non sono cristiani. Questo è eresia, questo non va. Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la revelazione di Dio. Porém, a palavra de Deus diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Não tratais com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 22. Por essa lealdade incondicional ao Papa, foram chamados soldados de Deus. Como Inácio de Loyola sabia que o Papa podia enviá-los a pregar nos lugares mais desconhecidos do planeta, acreditava que aquele que se entregasse em sua ordem deveria estar muito bem preparado. Quem ele procurava? A quem? As pessoas que eram católicas como ele? Como Jesus era católico, se ele veio muito antes da Igreja Católica, veio muito antes do catolicismo, mais uma heresia desse falso profeta, porque está escrito assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. A salvação vem de Cristo. Cristo era judeu, ele morreu na cruz do Calvário como o rei dos judeus. São Inácio fundou esta ordem para colocar à disposição da Igreja e, em particular, do governo, em mãos do Santo Padre, um grupo de religiosos, de sacerdotes, que estivessem bem preparados, que tivessem uma espiritualidade sólida e uma boa formação cultural, para serem enviados a qualquer lugar onde o Papa considerasse útil para a Igreja. O conhecimento ocupou desde o começo da ordem um lugar importante na formação de um jesuíta. Francisco, por exemplo, fala vários idiomas, e sua formação inclui, entre outros estudos superiores, o de filosofia, ciências humanas, ciências e teologia. Eram pessoas intelectuais e que tiveram um enorme destaque na Reforma Católica, como é chamada. Mas, além do conhecimento, o missionário jesuíta deveria saber enfrentar as duras condições das terras remotas, as que podia ser enviado para evangelizar. Para isso, se preparavam com uma disciplina estrita e praticavam uma vida devota e austera. No caso da Companhia de Jesus, em particular, é importante a orientação apostólica. Quer dizer, não se trata de uma instituição religiosa, de uma ordem religiosa, contemplativa, dedicada fundamentalmente à oração, e sim a uma ordem religiosa feita para o apostolado. Os jesuítas chegaram com seu trabalho evangelizador aos lugares mais remotos do mundo, onde o Papa achava que era necessária sua presença. Portanto, chegaram a ser muitos, e chegaram a ser uma força evangelizadora muito grande que influenciou em todos os níveis. Pelas suas aulas passaram personalidades tão importantes como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, entre outros.
Atualmente, é a maior ordem religiosa católica masculina, com mais de 17 mil membros entre sacerdotes, estudantes e irmãos. Educam quase 3 milhões de alunos no mundo. Meninas, meninos, sabem que aquele que caminha sem deixar pegadas não serve para nada. O Papa Francisco é um autêntico jesuíta e, a partir do primeiro momento do seu papado, seus sinais foram de simplicidade e austeridade. A pergunta que muitos fazem é: o que um jesuíta pode chegar a fazer diante de um dos estados mais ricos do mundo? E com essa pergunta aparecem muitas outras dúvidas. Mas além das especulações sobre a eleição dele e o que anunciam as profecias, o certo é que para a Igreja termina uma era e começa uma nova com a chegada do Papa Francisco. Há um final, mas também há um começo, e esse final não tem por que ser precisamente o fim do mundo. Começa uma nova era, a era do Papa Francisco. E qual será o destino final da Grande Babilônia, da Grande Meretriz, onde os reis da terra se prostituíram diante de tanta riqueza, diante de tanto poder? A Bíblia diz assim, em Isaías 13, a partir do versículo 6. Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de terror. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Os homens se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão uns para os outros com o semblante atônito e horrorizado. Seus rostos estarão como que abrasados de vergonha. Eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra, exterminar dela todos os seus pecadores. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira de Yahvé dos exércitos, no dia do furor do seu juízo. E no versículo 19 diz assim: ó Babilônia, a pérola dos reinos da terra, o esplendor e o adorno do orgulho dos caldeus, será arrasada por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidos a cinzas. O Senhor reduzirá a cinzas, após cinzas, a grande humilhação, a grande meretriz da terra, a cidade de Roma, o estado do Vaticano, onde os reis da terra têm se prostituído por vários séculos, que têm se aliançado para o poder, para a opressão, para a manipulação e a dominação das pessoas. Eis que está perto o dia do Senhor, o dia de ira, o dia de furor e o dia de juízo, de justiça, onde o Senhor requererá todo o sangue dos seus justos, dos inocentes. O Senhor pedirá contas. O Senhor colocará na balança e será achada em falta, e nunca mais haverá a grande meretriz, a grande Babilônia, onde enganou as grandes multidões da terra. Eis que o dia do Senhor, o dia do juízo, está próximo, e o Senhor Jesus em breve voltará e buscará a sua igreja comprada e remida com seu sangue. E essa igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro deve estar com suas vestes já prontas, com seus ornamentos espirituais, porque o Senhor buscará uma igreja
adornada, uma igreja santa, uma igreja perfumada, uma igreja pura, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que vence o mundo pelo testemunho verdadeiro da sua fé, da palavra de Deus que está da sua própria vida, como cartas escritas do Senhor. Amém? Peço humildemente a sua colaboração. Deixe o seu like se gostou do vídeo, ou se não gostou, pode deixar também o seu dislike. O importante é participar. Compartilhe este vídeo. Se houver alguma sugestão, é muito bem-vinda aqui no nosso canal. E que a paz, o amor e a graça do Senhor Jesus esteja na vida e na família de cada um dos irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.